Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vamos falar de de uma atividade, de uma operação onde de um lado humano, né, a gente serve disso para se colocar na atenção dos pontos onde a gente encontra melhor logística para envolver os dedos na matéria, né? Porém, a gente sempre consegue estender ou desestender esses dedos nenhuma associação, digamos assim, material. Então, quando a gente pega matérias, por exemplo, essa matéria e liga nossa mão a essa matéria, a gente se divide sobre essa responsabilidade, né? A gente tem toda essa área. Quando a gente faz essa divisão, a gente encosta de forma precisa, tá? E a gente consegue os controles prescindidos pela assinatura material, pela forma material, não é mesmo? Então a gente está sempre fazendo esse movimento de ser humano para se relacionar com as matérias, né? Alguns com mais movimentos, né? Com mais variações, por exemplo, e outros com menos. Porém, nossas superfícies estão sempre em contato. Vejam só como que a expressão ela não faz isso, ó. Vendo? Todos esses pulsos que desenvolvem em nós pressões falam a partir de algoritmos de pressões, né? E esses algoritmos de pressões são convertidos para imaterialidade a partir dos símbolos que a gente chama de algarismos. E esses algarismos são processados a partir de símbolos que a gente chama de instrutores, símbolos que elevam a justificação de modular esses algoritmos, essas pressões, sobre uma ligação, né? A gente tem as ligações que somam, as ligações que subtraem, as ligações que dividem, por exemplo, esse daqui, ó, divisão, e as multiplicações, e assim sucessivamente a gente vai formando escalas dessas operações, né? E de forma logística a gente encontra sistema. Então olha o nome, sistemas operacionais. E dentro desse conjunto de operações, a qual a gente tem sistemas operacionais, nós conseguimos encontrar pontos de controle, e desses pontos de controle a gente consegue afinidade processando um ponto apenas desse sistema todo. Então, se a gente tem um sistema todo de operações, quando a gente mexe em um pedacinho desse sistema, a gente consegue modificar algo, né? Então vamos andar com
com esse tipo de visão aqui, ó, né? Com a caneta e o papel, tá? Então, quando a gente tem um sistema, logicamente a gente tem um conjunto de operações. E esse conjunto de operações vai revelando, sempre vai entregando para nós alguns resultados, né? Então, olha só, olha que massa. O resultado ele se expõe mediante a um objetivo. Então, todo resultado, por mais que seja um resultado, ele ainda opera. O resultado ainda opera. Por quê? Porque ele opera mediante um objetivo. E esse objetivo desse resultado é alcançar o equilíbrio nesse sistema de integrações de contas, né? Então, quando a gente tem um sistema, né? A gente tem um que é sistema, né? Que sente o tema. Então, olha só. E esse um que sente o tema, ele tá ligado ao exterior, né? A gente tem, ó, toda esse fio condutor aqui, ó, esse ser, ele está ligado ao exterior. Então, esse um que sente, esse um sentido, esse sistema, esse um conjunto, né? O que acontece? Ele varia essa sensação porque ele está sempre procurando o equilíbrio de sua pessoa, né? Esse é o objetivo de praticar essa vida, né? É procurar o equilíbrio. Bom, como ele está sempre procurando, ele está sempre resultando. E a partir do resultado, ele toma decisões. Porém, quando ele faz as comparações dos resultados novos para os resultados anteriores, né? No momento que ele faz essa comparação, recebendo o resultado, ele meio que consegue saber, né? Ele consegue saber. E aí quando ele sabe, ele guarda saber. E o que é guardar saber? Ele guarda caminhos de chegar a um resultado. Isso é o sistema em operação e gestação em operação e controle de uma pessoa conectada a esse universo exterior. Beleza? Então é aí que mora os gostos, ó. É na saber, né? Na onde que a pessoa sabe. Bom, então imagina então você que como nós temos muito gostos em comum, né? Por que a gente tem gostos em comuns? Porque
esses resultados em nós e esses caminhos em nós de saber, eles são, de certa forma, presenteados. Então, o saber é presenteado. Esse saber é presenteado. É a herança que a gente ganha. É a herança de muitos, né, antepassados, não só de um. Bom, sabendo disso agora, a gente vai pintar uma informação aqui, ó. A gente vai pintar esse M que representa para nós o mínimo. E olha o que a gente vai fazer. A gente vai colocar o 1 aqui, ó, que é o primeiro algarismo depois do 0, né? O 0 vai pôr aqui e a gente vai pôr o 1 aqui, ó. Se eu trouxer o 1 para cá, olha onde que ele vai fazer, aonde que ele vai estar. Ele não vai estar aqui, ó. Só que se eu rodar o 1 nesse universo, criando vários 1s, olha só o que a gente vai ter aqui no 1. Eu vou ter um 1 desse lado também. E a gente vai ter um compasso de 1, que a gente chama de algoritmo do 1. Né? E aí a gente poderia ter vários tipos de algoritmos de 1, porque em uma circunferência eu consigo instalar vários 1s em várias localizações. Tá vendo? E aí, dependendo dessas instalações de 1 em 1, 0, a gente tem o resultado do 1. O resultado do algoritmo do 1. Do 1 nessa configuração, nessa comunhão, ou nesse caminho, nesse percurso. Né? E olha só o resultado aonde se expõe. Não se expõe no 0? Então olha onde que fica o resultado. Nesse camarada aqui, ó. Legal, não é? Agora, prestem bem atenção. Aonde que está o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o comando de várias uniões de gerações de resultados desses números em conjuntos. Aonde que entra eles aqui? Nesse ser. Ou nesses seres, né? Exatamente aqui, ó. Quando você pega esse 1, esse mínimo, né? Esse M, ó. Ó o M. E faz mais de um resultado, você tem uma equação. De certa forma, você tem dois resultados previstos. E olha só. Você tem dois galhos nascendo. Então você tem dois. Por quê? Você definiu, você tem duas rotas. É igual você ter 10 ou 2 vezes 5. Ou 1 vezes 5, ou 1 vezes 6 e 1 vezes 4. Mais 1 vezes 4. Então tá vendo? Isso é número em nós, né? Por quê? Porque isso reflete nesse campo daqui, ó, de atenção, ó. Já viu as pessoas que fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo? Elas não fazem. É o algoritmo que faz.
Nenhuma pessoa faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Uma pessoa não faz mais de uma coisa, de uma operação ao mesmo tempo. É o algoritmo que faz. Então, nessa bola de colocações de 1, a gente pode colocar um 1 aqui, certamente, né? A gente pode colocar um 1 aqui. Só que a gente pode colocar um 1 maior aqui, ó, que representa 2. A gente pode colocar um muito maior aqui que representa 3. E assim sucessivamente. Aqui a gente pode colocar um 4. Aqui a gente pode colocar um 5. E é o mesmo 1 nesse universo. Nesse conjunto é a mesma expressão. Porém, nessa célula aqui, ó, cada um desses números, desses uns, nesse algoritmo, eles têm tamanhos diferentes, né? Eles têm quantidade de impressão diferente, força diferente, porém atuam na mesma célula, ok? Então isso é lógico e é um conhecimento que é comum a nós. Hoje a gente vai falar do mínimo múltiplo comum. E aí a gente vai ver que esse mínimo que multiplica um número, né? Algo comum, né? Ele tem uma certa razão para existir, né? A partir do objeto e do observador, a partir da conexão e do conectado. Então a gente tem, por exemplo, a gente tem as superfícies de contato. E cada contato que a gente faz, a gente externaliza o que é comum para nós, seres humanos. Por exemplo, a gente tem a mão, não é mesmo? E a mão, ela é comum para nós, não é? A sua mão, ela trabalha de certa forma como a minha. E aqui a gente tem a célula na palma da mão. E aqui a gente tem os programadores de mão, ó. Tá vendo? A gente tem a célula. E aqui a gente tem os programadores dessa célula. Não é legal? E olha só. Dependendo da matéria que vai trabalhar nessa célula, que vai injetar nessa célula uma vetor, né? Aqui, ó, vai fazer uma soma aqui, ela vai desejar aqui, ó, uma equação também aqui, ó. E olha só que legal. Isso deseja ser tão bom o suficiente para gerar uma quadra harmônica. E olha o Brasil aí. Olha que legal a bandeira do Brasil. Na palma da nossa mão, em contato com outra coisa. Por quê? Porque isso representa vetores em associação, ó. Você tem a escala desses vetores e buscando harmonia de controle, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa quadra que gera na união de vetores? E a gente tem a quadra que ultrapassa o limite, ó. Quando a gente tem um vetor aqui, ó, que representa a palma da nossa mão, e um vetor que encaixa nela, olha só, a gente tem o limite dessa autoridade de soma, né? Esse é o limite. Ok? Da mão encostando em algo, e aí o que acontece? Ao mesmo tempo que eu formo
sobre esse vetor aqui, ó, sobre essa célula, em busca de algoritmo. Tá vendo? A mesma coisa que eu formo aqui, ó, esse vetorzão. Tá vendo esse vetor? Ele representa isso daqui, ó, essa união. Isso é o vetor que parte da força dessa mão. Eu consigo fazer vários, pessoal. Olha só. Eu consigo fazer esse daqui, que chega por aqui. Eu consigo fazer esse daqui, que chega por cá. Eu consigo fazer esses dois aqui. E tem outra. Tem hora que a gente faz vetores que são muito incomuns, mas porém que encontram suas resoluções porque existe uma matéria aqui, ó, que acredita nele, ó. A mão de tela em encaixe, né? Então olha só a mão de tela em encaixe. Não tem aquela mão que a gente fez, ó? Olha só, quando a gente encaixa na mão, a gente, ó, recebe um plano de controle. Aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é um plano de controle. Aqui a gente consegue fazer a angulação disso, né? Até mesmo abandonar isso, ou o caso, largar essa peça ou esse sentimento. Porque de certa forma isso aqui é material, só que também é abstrato, né? A gente tem tabelas de definição disso que a gente viu aqui, ó. A gente tem tabelas de harmonia. Ou seja, a gente tem bandeiras de navegação. Só que a gente está falando de navegação de relacionamento com o objeto. A gente dá bandeira, né? Quando a gente está gostando, a gente fica mais feliz do que triste em um espaço de tempo, né? Que representa isso daqui, ó. Essa é a oração do relógio, né? Com o passar do tempo, a gente tem o espaço do tempo. E aí, nesse espaço, a gente conta, ó. Se daqui e daqui, quantas vezes o meu rosto ficou feliz? Quantas vezes o meu rosto ficou triste? E aí a gente tem esses dois times jogando, né? Tristeza e felicidade, vamos supor. E aí a gente tem, ó, para tristeza e a felicidade, a gente tem, por exemplo, 2-1. Opa, então essa atividade está mais perto da felicidade para esse ser. Então, tudo bem, ok. Legal, o time passou, né? Esse time de operação passou nessa. Ok? Cumprimentou a sua vida nessa trajetória, nessa diversão. Bom, então vamos lá. Vamos saber como fazer esse mínimo múltiplo comum. Vamos entender melhor o que é esse mínimo múltiplo comum, também chamado de MMC. O mínimo múltiplo comum, MMC, corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero. Então, diferente de zero, ou seja, é diferente. Espera aqui, ó. Vai ser diferente de zero e é positivo, maior, positivo, né? Que é múltiplo e ao mesmo tempo de, ó,
corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números, né? Então você tem que ao mesmo tempo é múltiplo de dois ou mais números. Múltiplo de dois ou mais números. Vamos entender. Dois ou mais números, quando a gente tem dois, ó, olha o que a gente tem. A gente tem uma ligação. Vamos entender. Lembre-se que para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pela sequência dos números naturais. Note que zero é múltiplo de todos os números naturais e que os múltiplos de um número são infinitos. Para saber se um número é múltiplo de outro, devemos descobrir se um é divisível pelo outro. Dois ou mais números. Como que a gente sabe se é múltiplo? Para saber se é múltiplo, devemos descobrir se um é divisível pelo outro. Descobrindo se um número é divisível pelo outro. Lembrem que os números primos vistos no vídeo anterior, eles só são divisíveis por 1 e por eles mesmos. Esses são os primos, né? Agora, esses números que a gente está falando, a gente precisa descobrir se um número é divisível pelo outro. Por exemplo, 25 é múltiplo de 5, pois ele é divisível por 5. Então, ó, 25 é múltiplo de 5. Por quê? Por quê? Porque o 25, porque 25 é divisível por 5. Então, é mais ou menos essa coordenada aqui que utiliza-se para revelar se um número tem juízo de valor sobre o outro, ou seja, tem escala de um sobre o outro. Ó. Olha só que legal. O que é juízo de valor sobre o outro? Aqui a gente tem um sistema de repertorialidade, né? Ou seja, olha só o encontro. Por mais que esse encontro ele modifique nessa escala comum, né, de objetos comum, eles possuem aqui, ó, por mais que um tá desse tamanho, um tá nesse tamanho, um tá nesse tamanho, ó, a gente tem que, se eu multiplicar esse por um valor, esse tem de chegar a esse tamanho. E esse sucessivamente, né? Por quê? Porque eles são múltiplos, né? Porque se eu utilizar esse mesmo número que me ajuda a escalar até aqui, eu vou conseguir descer para cá. Então, esse é o triângulo dessa natureza. É o triângulo retângulo. Ok? Por que esse é o triângulo dessa natureza? Porque cada número, ele que é um número que é múltiplo pelo outro, que é divisível, que também é divisível que é divisível desse número, ele tem essa forma, ele forma uma rampa de
de expressão sobre esse número. E isso é muito importante para aquilo que a gente chama de ligações de programações analíticas, né? Onde você tem a célula e aí você faz os algoritmos aqui, ó, para instalar nesse sistema. E aí o que acontece, né? Se você quiser aumentar o potencial dessa operação aqui, ó, você precisa de fazer uma multiplicação em todo o sistema, né? Porque quando você mexe aqui, ó, nesse raciocínio, colocando uma rampa, né, aumentando isso aqui, ó, esse código, esse 1 aqui, ó, instalado, o que acontece? Todo o sistema sente, né? Então, se você consegue desse sentido, né, dizer semelhanças, você consegue interpretar com mais facilidade esse sentido, porque você começa a cortar a semelhança e elevar a sensação aquilo que é relevante nesse processo para o organismo calcular, né, de certa forma. Bom, vamos voltar aqui, ó. Além do MMC, temos o MDC, que corresponde ao máximo divisor comum entre dois números inteiros. A gente tem um máximo divisor comum entre dois números inteiros. É o MDC. Como calcular o MMC? O cálculo do MMC pode ser feito através da comparação da tabuada desses números. Por exemplo, vamos descobrir o MMC de 2 e 3. Para isso, vamos comparar a tabuada de 2 e de 3. Então, aqui a gente está com a tabuada de 2 e a de 3. E aí a gente viu aqui, ó, nessa tabuada que a gente tem essa matriz aqui, ó, né? Ou seja, esse eco. O que é o eco, né? O eco é isso daqui, ó. É uma progressão. Então, olha só. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. E assim sucessivamente. Percebe que é o mesmo bloco, né, numérico. A única coisa que está mudando é isso aqui, ó. Então isso é a tabuada, né? Tá vendo? A partir daquilo que a gente chama de aqui, ó, de escala 1, escala do 2, ó. A gente está na tabuada do 2. E aí, ó, 2 vezes 0, né? 2 vezes 1, 2 vezes 2, 3, 4, 5, 6 e aí por diante. Correria essa mesma coisa. E no 3 também. Só que aqui no 3, aqui a gente tem um maior, né? Na do 3 seria um pulo maior. Note que o menor múltiplo em comum é o número 6.
Portanto, dizemos que o 6 é o mínimo, é o múltiplo comum de 2 e de 3. Então, vamos notar aqui, ó. Então, a gente está pegando aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Esses são os esse 6 é o mínimo múltiplo comum entre esses entre 2 e 3, né? Isso que ele quis dizer aqui, ó, no enunciado. Note que o menor múltiplo em comum é o número 6. Portanto, dizemos que 6 é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Então, a gente pegar aqui, ó. Eu quero o 2 e o 3, né? Se eu dividir o 2, eu vou ter 1 e vai me restar o 3. Se eu dividir o 3 por 3, eu vou ter 1 e vai me restar 1 aqui, ó. Então a gente tem o 2 e o 3. 2 vezes 3 vai ser igual a 6. E 6 é o cara que é o mínimo múltiplo comum de 2 e de 3, desses dois números. Essa forma de encontrar o MMC é bem direta, mas quando temos números maiores ou mais de 2 números, não é muito prática. Então não é muito prático a gente fazer isso daqui, ó. A tabuada de um número e depois a gente faz a tabuada de outro e coloca assim, né? E fala assim, opa, opa, opa. Aqui, ó. Esse aqui é comum. Esse aqui é o mínimo múltiplo comum das duas, né? X, esse X aqui, ó. Então não é fácil fazer isso quando a gente tem números grandes para fazer esse processo. Então existe um processo mais fácil de encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois números. Essa forma de encontrar o MMC é bem direta. Para essas situações, o melhor é usar o método de fatoração, ou seja, decompor os números em fatores primos. Método de fatoração. Decompor os números em fatores primos. Acompanhe no exemplo abaixo como calcular o MMC entre 12 e 45 usando esses métodos. Então a gente vai calcular o MMC. E tá vendo? Olha só a imagem. M e o C, né? Tá vendo aqui, ó? Qual que é o comum entre esses dois M's aqui, ó? É. E aí a gente encontra aqui, ó, um comum, ou seja, esse daqui, ó. Legal, né? Como que as coisas sobre o português na travessa de simbolizar algo conseguem encontrar adequação por angulação e todo esse trabalho de equilíbrio. Vamos ver, né? 12,45. A gente tem esse número e esse 45.
Esses dois números. Colocamos o resultado da... Ó, peraí. Colocamos o resultado da divisão de 12 por 2, repetimos o 45, pois ele não é divisível por 2. Vamos ver a imagem com mais resolução. Menor número primo que divide pelo menos um dos dois números. Então aqui, ó, a gente vai colocar eles em uma parede, contra a parede, e vai perguntar aqui, ó, para eles dois, qual que é o menor número primo divisível por pelo menos um deles. E a gente sabe que o menor número primo é o 2, né? Então a gente começa com 2 e testa. 12 dividido pelo menor número primo é 6. 45 dividido por 2 não é uma divisão exata, então a gente repete 45. E aí continua, né? Testa de novo 2. 2 por 6 é 3. 45 repete. Opa. Depois desse desfecho com o menor número primo, a gente parte para o segundo menor número primo. E o segundo menor número primo é o 3, né? Como 3 e 45 não são divisíveis por 2, passamos para o próximo primo que divide pelo menos um dos números. Neste caso é o 3. Então 3 por 3 vai dar 1. E aqui vai dar 15, né? 45 dividido por 3 é 15. Chegamos no final dessa divisão aqui, ó, dessa escaleta aqui, ó. Né? Não há como descer mais. Porém, aqui desse lado dá, né, o 15. Então a gente vai repetir o 3. Vai repetir o 1 aqui e o 15 dividido por 3 é 5. Opa. Chegamos 3, 3. E é o próximo menor número primo vai ser o 5. A gente coloca o 5 aqui, que corresponde com o mesmo 5 do outro lado. Logo, 5 dividido por 5 é 1. E aí a gente tem a escala dos fatores, né, que fizeram comunhão nessa divisão, ó. Que são comuns a esses dois. Ou seja, aqui, ó. C comum, né? Aí, ó. Quando todos os resultados são iguais a 1, terminamos o processo. Multiplicando todos os fatores primos, encontramos o MMC, que no exemplo é igual a 180. Então, como que a gente vai encontrar o MMC? A gente vai pegar o 2, multiplicar pelo 2, multiplicar pelo 3, multiplicar pelo 3 e multiplicar pelo 5. Né? Então, a gente vai fazer isso daqui, ó. Toda essa multiplicação desses números. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. E o 5, né? Aqui, ó. 4 vezes 9, 45. 45 vezes 5 é igual a 180.
Não, pera aí. Fiz errado. 4 vezes 9 é... 3 vezes 9 é 27. Dá 36. 36 vezes 5 é 180. E aí, chegamos, né? Observe que nesse processo vamos dividir os elementos pelos números primos, ou seja, aqueles números naturais divisíveis por 1 e por ele mesmo. No final, multiplicam-se os números primos que foram utilizados na fatoração e encontramos o MMC. Então, ó, o MMC de 12,45 é 180. 12,45 igual a 180. 180 dividido por 12. Quer ver? Calculadora. Aqui, ó. 180 dividido por 12 vai dar 15. 15 e por 45 vai dar 4. Olha só que legal. É como se pegasse o 45 e dividisse por 3 e o 12 dividido por 3 aqui, ó. Olha que doido. Né? 12. Opa, aqui a gente já chegou em alguma coisa, né? Vamos ver aqui, ó. Mínimo múltiplo comum com frações. MMC com frações. O mínimo múltiplo comum é também feito utilizando em operações com frações. Sabemos que para somar ou subtrair frações é necessário que os denominadores sejam iguais. Então, para somar ou subtrair frações, nós precisamos que os denominadores, aqui, ó, que é o numerador e que é o denominador, denominadores sejam iguais. Frações, denominadores iguais. E aí, às vezes, a gente está somando uma fração e o denominador não está igual, né? Entre os denominadores, este passará a ser o novo denominador. Então, o que acontece? O MMC em uma fração vai levar aos denominadores a uma igualdade. Por exemplo, a gente tem 2/5 mais os 2/6. Então a gente tem o numerador igual aqui, tudo bem, mas aqui, ó, o denominador, esse D aqui, ó, e esse D aqui, eles não são iguais. Então não vai dar para fazer a soma direto. A gente vai precisar de tirar o MMC do 5 e do 6. Então olha só como é que a gente vai fazer. A gente vai pegar aqui, ó, vai estabelecer essa rota. 5 e 6 por 2, 3 e 5,
né? Por 3, 1 e 5. E por 5, 1 e 1. Feito isso, ó, a gente tem 2, 3 e 5. E aí o numerador vai ser essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 6, 30. Não é? Então 30. E aí sim a gente vai ter um numerador em comum para os dois. Como os denominadores são diferentes, o primeiro passo é encontrar o MMC entre 5 e 6. Então, olha só. Isso aqui representa a fatoração dos 5 e 6 que a gente acabou de fazer. Agora que já sabemos o MMC entre 5 e 6, podemos efetuar a soma fazendo as seguintes operações, conforme indicado no diagrama abaixo. Então, ó, vamos pegar um mapa de operações que a gente vai fazer. Esse é o MMC 30 de 5 e 6. Bom, então a gente tem agora 2 quintos mais 2 sextos é igual a 30. 30 é o resultado da... Ó, vamos ver qual que é a primeira seta aqui. 30, beleza. Aqui em cima a gente tem, ó, o resultado da divisão do MMC pelo denominador da fração 30 dividido por 6. A gente vai pegar esse. Espera aí. 2 vezes 6 dividido por 30. A gente vai pegar 2 vezes 6 mais 2 vezes 5 dividido por 30. Resultado da divisão do MMC pelo denominador das frações 30 dividido por 6. Então aqui, ó. 30 dividido por 5, 6 vezes 2. Então pega aqui, ó. Pega o 30, divide por 5. E multiplica por 2. Aqui, ó. E aí a gente tem isso. Pega o 30, divide por 6 e multiplica por 2. E a gente tem isso. Logo, o resultado da divisão pelo denominador das frações, a gente vai ter que, ó, isso aqui vai ser igual a 12 dividido por 30 mais 10. 2 vezes 10, 10 dividido por 30. Ou seja, 12 30avos mais 10 30avos. Isso vai ser igual a 22 30avos. E aqui, esse 22 30avos, que é o que a gente chegou, que é o resultado, o que pode ser feito? A gente pode descascar isso dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, por exemplo, a gente pode descascar ele por 2, ó. E aqui vai ficar
11/15. Esse aqui é o resultado final que a gente achou, né? Esse aqui é o dominó, né? Dominó dessa fração, essa representação. Agora vamos ver as propriedades do MMC. Propriedades MMC. Então, ó que legal. Entre dois números primos, o MMC é o produto entre eles. Entre dois números primos, o MMC será o produto entre eles. Por exemplo, entre 2 e 3 a gente viu que é o 6. Entre 2 e 5 vai ser o 10. Entre 3 e 5 vai ser o 15. E aí sucessivamente. Entre dois números em que o maior é divisível pelo menor, o MMC será o maior deles. Então, entre dois números em o maior, o maior é divisível pelo menor, o MMC será o maior deles. O maior. Então seria esse aqui, ó. Ao multiplicar ou dividir dois números por um outro diferente de zero, o MMC aparece multiplicado ou dividido por esse outro. Ao multiplicar ou dividir dois números por um outro diferente de zero, ao multiplicar ou dividir dois números por um outro, dois números por outro, tem um número aqui, um número e um número aqui, vou pegar esses dois por esse, diferente de zero, o MMC aparece multiplicado ou dividido por esse outro. Aparece multiplicado ou dividido por esse outro. Ao multiplicar ou dividir dois números por outro, dois números por outro número maior que zero, o MMC vai aparecer multiplicado por esse número. Números por outro diferente de zero, o MMC. Então, para achar o MMC real, a gente tem que multiplicar o dividir por esse número.
Ao dividir o MMC de dois números pelo máximo divisor comum, ao dividir o MMC de dois números, ao dividir o MMC de dois números pelo máximo divisor comum, números dividir pelo máximo divisor comum, o que acontece? Entre eles, o resultado obtido é igual ao produto de dois números primos entre si. Dado produto dois números entre si. Então, ao dividir o MMC de dois números pelo máximo divisor comum entre eles, o resultado obtido é o produto de dois números primos entre si. E por último, ao multiplicar o MMC de dois números pelo máximo divisor comum entre eles, o resultado obtido é o produto desses números. De dois números primos. Ó. Então, a diferença é essa aqui, ó. Pelo máximo divisor comum, o resultado obtido é igual ao produto de dois números primos entre si. Entre eles, o resultado obtido é o produto desses números. Ah, tá. Então esse aqui é o dividir e esse aqui é ao multiplicar. Ao multiplicar MMC dois números pelo máximo divisor comum deles. Resultado obtido é o produto desses dois números. Então, se a gente tiver um MMC de 12,45 que a gente fez, e deu 180, porque deu 2, 2, 3, 3 e 5. Entre dois números primos, o MMC será o produto entre eles. Tá? Entre os dois números em que o maior é divisível pelo MMC. Esse aqui não dá para testar. Ao multiplicar ou dividir dois números por um outro diferente de zero, o MMC parece multiplicado ou dividido por esse outro. Então, se a gente tivesse multiplicado por um número diferente de zero esses dois aqui, ó, o MMC ele apareceria multiplicado por esse número. Né? Revelaria no MMC. E essa daqui, ó. Ao dividir o MMC, dois números, pelo máximo divisor comum entre eles, o máximo divisor comum entre eles
seria... Deixa eu ver aqui, ó. 3... Né, como é que acha o máximo de comum? Divide... Pegar... 4... Eita... É... Então, qual o número que dividiu os dois simultaneamente aqui? Nenhum, né? 3. Foi o 3. Deixa eu ver. 3 dividido por 12. É 6. 6, 3. Foi o 3. Então seria o 3 aqui. Esse é o máximo divisor comum. E aí, pera aí. Ao dividir o MMC de dois números pelo máximo divisor comum entre eles, o resultado obtido é igual ao produto de dois números primos entre si. Vamos testar. Ó. Se a gente pegar o 180 e dividir por 3, ao dividir o MMC de dois números pelo máximo divisor comum, o resultado obtido é igual ao produto de dois números primos entre si. 180 dividido por 3 é 60, né? 60. É o produto de dois números primos entre si. Qual o produto de dois números primos entre si? 60. Ao multiplicar o MMC de dois números pelo máximo de comum entre eles, o resultado obtido é o produto desses números. Então vou pegar 180 vezes 3 vezes 0, 3 vezes 8 é 24. 540. 12 vezes 45 é 540. Então, dá isso mesmo. Então, 60 digamos que é 30 mais 30. 30 deixa eu ver aqui, ó. Não é. 60 é uma soma de dois números primos. Agora, quais números primos? Não se sabe, né? Por exemplo. Não, se sabe sim, ó. Deixa eu ver. 60 é a soma. Pode chegar a partir da soma de dois números primos, porque dois números primos sempre é um número par, né? Sempre é um número não primo. Então, é positivo essa propriedade. Tá. Então aqui a gente encontrou o mínimo múltiplo comum, né? É um número que representa para nós entre dois números aquilo que entre eles multiplica comum. Por quê? Porque se eu pegar esse número, né? Por exemplo, o 180 que a gente encontrou, ele é comum entre o 12 e o 45. Por quê? Nessas escalas de universo, né? Ó, nessas escadas de universo,
que a gente estava montando, elas se cruzam em determinada montagem, né? Ó. Você monta aqui, ó, o zero, né? Aí tem o zero aqui, ó. E aí você começa a escala do 1. 1, 2, 3, 4. E aí essa aqui é do 2, né? Então, vai ser do 1, 2, né? E a do 3 vai ser isso daqui. Pera aí. Isso daqui. A do 4 vai ser isso daqui. A do 5 vai ser isso daqui. Né? Então, a gente tem essa imagem, né? Vamos ver se a gente pega escadas em progressão. Vamos ver se a gente tem essa imagem. Não, não tem, né? Então, olha só, vamos desenhar essa imagem aqui, ó. De forma fácil, ó. Então, digamos que esse daqui é o zero. É o nosso zero. É o nosso universo, é o nosso zero. Beleza? E aí, nesse zero, a gente vai começar a fazer a tabuada do 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, né? A gente vai ter que montar, né? É isso daqui, ó. 1 vezes 3. É isso daqui. 1 vezes 4. E 1 vezes 5. É isso daqui. 1 vezes 6. 1 vezes 7. 1 vezes 8. 1 vezes 9. E 1 vezes 10. Pronto. Isso aqui para nós, vamos trazer para cá. É a do 1, né? Esse é a tabuada do 1. Se eu quiser a tabuada do 2, né? O que isso vai acontecer, ó? A gente vai pegar, pera aí. A gente vai ter mais ou menos uma coisa assim, ó. Aqui, ó. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 2 é 2, né? Aqui, ó. A gente vai ter uma coisa assim, ó. Se eu quiser a do 3, a gente vai ter aqui, ó. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3 aqui. A gente vai colocar aqui. E assim sucessivamente, tá vendo? Olha o que acontece. Partindo do zero, a gente tem sempre essa modificação, ó. Então, isso aqui para nós trazer essa imagem para cá. Vamos mexer com essa daqui. Isso aqui para nós é essa acentuação. Vê? Aqui, ó. Partindo do zero sobre o 1, a gente tem o 1,
o 2, o 3, o 4, o 5, 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Beleza? 1 vezes 1, 1 vezes 2. E aí, quando a gente parte do 2, a gente tem que 1 vezes 2 já é 2 aqui, ó. Aqui, ó. Já tá no 2. Então, parte aqui é 2 vezes 2. Aqui já vai ser 4. Pera aí. Tá errado. Seria aqui, né? E... Então, essa imagem ficou errada. Seria aqui, ó. 4. O que que aconteceu? Que eu fiz errado. Então seria alguma coisa assim. Por exemplo, o que que aconteceria, né? No 2 a gente teria a escada assim. Entende? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Então tá vendo? Isso aqui é a escada do 1. A do 2 ia ser assim, ó. A do 3, né? A tabuada do 3 ela seria assim, ó. Aqui, ó. 3. Não, pera aí. 3 mais 3, né? Mais 3. E assim sucessivamente. Então, isso aqui, ó, dá para fazer de forma infinita, né? Ó, a do 4. Eu pegaria aqui, ó. Então, isso representa quantos degraus você sobe de uma vez. Então, qual... E aí, olha só, o que que é o mínimo múltiplo comum? É quando a gente chega aqui, ó, né? Encontra isso aqui, ó. Nível entre essa passagem, né? Se eu subo degraus iguais, né? Nessa imagem aqui, ó, onde que eu vou estar aqui, ó? Aqui eu vou estar no degrau 2 e aqui eu vou estar no degrau 1. Então esse aqui vai ser o degrau 1 e esse aqui vai ser o degrau 2. Enquanto esse aqui é o primeiro degrau dessa tabuada, esse é o degrau 2. Isso num plano imaterial, né? Isso aqui representa potencial de atividade. Potencial de atividade. É muito encontrado isso nessas análises de gráficos. Por exemplo, esses gráficos aqui, ó. Aqui, ó. As curvas de atividade de um medicamento em um órgão. Tá vendo? Então isso aqui é muito interessante, é muito necessário saber desse status, desse cálculo para interpretar o gráfico, né? Enquanto
passa o tempo, por exemplo, se a gente tem um plano aqui, ó, a atividade de um fármaco com o passar do tempo, né? Então, aqui o tempo é igual para todo mundo, ó. Esse aqui é a contagem do tempo. Então, esse fármaco aqui, ele tem uma atividade, ele ativa muito mais em menor tempo, enquanto um ativa para chegar a ativar da mesma forma que esse outro, precisa de passar tanto tempo a mais, né? Por exemplo, se esse aqui, ó, passou por 1 hora, que é 2 horas, né? E assim sucessivamente, ó. Para esse aqui seria quantas horas? Seria 3 horas e alguma coisa. X. E para esse daqui, ó, seria 4 horas. Então esses três aqui, ó, tem algum valor em comum, a atividade com o passar de hora, né? Diferente dessa de 3 aqui, ó. Então aqui a gente tem o 6, o 2 e o 1. Não, era para ser 4, né? 4. 4. Ah, mas tudo bem. Não deu para mostrar direitinho como é que funciona isso. É porque a gente deveria empilhar certinho isso para fazer, ó, os degraus, né? Enquanto aqui, ó, a gente está no primeiro degrau para aqui, olha só. Esse primeiro degrau, vejam bem, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente pintar esse primeiro degrau aqui, ó, e vir para cá, olha só onde que ele começa, né? Ele já começa aqui, ó. A pessoa aqui em cima, nessa daqui ela tá no 6. Nessa daqui, ó, ela tá no 5. Nessa daqui ela tá no 4. Nessa aqui ele tá no 3. Nessa aqui ela tá no 1, né? Ó, nesse aqui tá no 0, né? 1. Tá vendo? Então isso aqui que é a coisa legal. Você encontra um plano entre essa escala. E o legal de tudo é que isso vai formando a hélice, né? Forma a hélice. Com você desenvolver isso, olha só que legal. Trazer isso para cá. Para cá. Coloca aqui. Menor. Doideira. Escada. E aí, por exemplo, quando você pegar essa escada, rodar ela,
vendo a interação de uma escada com a outra, né? Imagina isso aqui no DNA, né? Vou colocar um zero sobre outro zero. Começa a ter uns padrões da natureza. Ó. A gente ligar um zero no outro, ó. Agora a gente tá ligando outro zero no outro. Isso forma o quê? Né? Agora outro zero no outro, ó. De forma equilibrada. Tá vendo? Olha só que legal. Tudo em forma de pirâmide. Vai formando o que a gente tem como conhecimento de sistema, né? Isso aqui representa sistema. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo essa parte daqui? Ó? Ela representa o contato que a gente tem e com pressões, com atividades. E o nosso organismo, de certa forma, ele o tempo todo faz isso, ó, né? Essas pressões de contato. Super interessante isso, porque isso aqui, de certa forma, é a dança celular. Olha aqui, né? Esse aqui é o limite, né? E a gente tem as danças celulares, ó, que é as interações perfeitas, harmônicas e as buscando as harmônicas. Lembrando que tudo que a gente tem dentro do organismo é tridimensional. Então isso aqui é uma tentativa de mostrar esse lado tridimensional, ó. Tá vendo? As escalas tridimensionais. Bom, isso é incrível. E é a partir dessa sabedoria simples, né? Que para alguns se faz simples por faltas de descobrimento de camadas lógicas nesse sentido dos algarismos em interpretação algorítmica dos homens em administração das matérias, desculpindo melhores relatividades, melhores pontos de contrações de tato, né? Então, de certa forma, todo contato forma escadas daquela no nosso organismo e aquilo representa a escrita de um contato seguro, ó. Tá vendo? Olha a matemática aqui, ó. Olha a pirâmide. Olha os encontros, né? Olha as pressões e tudo que informa, desinforma interior a partir das contrações que a gente faz com esse aparelho aqui, ó, de tato, né? Então isso é muito interessante e isso tem feito muita modificação na sociedade. Se você quer olhar para o futuro, você precisa saber olhar para essa tolerância no sentido das operações orgânicas, né? Bom, a gente vai ficando por aqui, acabamos delongando, né, nesse conhecimento, mas tudo bem. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!